Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é o vídeo do parto. A bolsa estourou, já faz um pouquinho de tempo. Bem na hora que eu fui colocar a Eloá pra dormir, eu senti a bolsa estourando e ainda deu tempo de eu terminar de fazer ela dormir. Ela dormiu rapidinho e já estou aqui na espera das contrações iniciarem. Eu acho que já comecei a ter algumas contrações, mas algo bem leve, que ainda não sei dizer se é contração ou não, mas é uma dorzinha bem leve que chegou e foi embora. Aconteceu algumas vezes já, e já estou em contato com a enfermeira obstetra que eu tenho aqui, com a minha doula, e a partir do momento que o trabalho de parto engrenar, aí sim nós vamos para o hospital, na qual nós comentamos aqui nos vídeos passados, que é o hospital que nós escolhemos para fazer o parto. Quem não assistiu esse vídeo, vale a pena ver, porque nesse vídeo eu explico bastante sobre toda a nossa preparação para o dia de hoje. E o Felipe, ele está em outra cidade trabalhando, como vocês têm acompanhado nos vídeos passados, meu marido, e ele está agora, nesse momento, se preparando para vir para cá. Então, com certeza vai dar tempo, né? Normalmente o segundo parto é mais rápido que o primeiro, mas como eu ainda não estou com o trabalho de parto engrenado, vai dar tempo do Felipe chegar. Ele está um pouquinho longe daqui, 5 horas daqui, umas 4h30, mas a gente acredita e está torcendo para que ele chegue a tempo, né? Então, eu estou me comunicando aqui com a doula, com a enfermeira obstetra daqui, que são pessoas muito, muito profissionais. A minha doula Alice Pérez, a enfermeira obstetra Sunshine, a minha equipe de obstetras no Brasil, também continuo me comunicando com elas, inclusive fizemos até uma reunião hoje para tirar dúvidas. E aí depois vamos para a maternidade para ter o Felipinho lá, mas por enquanto é só esperar, descansar enquanto as contrações não chegam, se hidratar bastante e já também já fiz uma oração, tanto lá no quarto quanto com a minha mãe. E agora vou fazer uma make, né, para me preparar para esse momento especial. Então, vamos lá. Comprei esse roupão aqui especialmente pro dia de hoje. É um roupão 100% algodão que eu também mostrei pra vocês nos meus últimos vídeos. E agora eu vou fazer uma make. A make sai, né? No final a gente já passou por poucas e boas, então, mas até chegar lá eu vou fazer maquiagem. Bom, galera, agora são 9h55. Estou na cidade de Lubbock. A Carol, acho que talvez tomara que consiga colocar pra vocês, editar pra vocês saberem onde que é a cidade. Estou trabalhando pra cá. E ela, como vocês bem sabem, está com um trabalho de parto. Então daqui até lá são 5 horas, agora são 10. Chegarei lá às 3, é o que tá dizendo. Vou tentar chegar lá umas 2h30. Vamos ver o que a gente consegue acelerar aí, pra que consigamos ver o Felipinho nascer. Vamos embora. Bom, tava falando com o Felipe aqui agora. Ele já está se agilizando para vir. Então, logo logo ele chega aqui. Vou aproveitar então agora para descansar, aproveitar que as contrações ainda não estão engrenando, que daqui a pouco a gente vou levantar, a hora que começar realmente o trabalho de parto engrenar, aí eu vou ficar mais em movimento, até para
fluir junto com o momento ali das contrações, das ondas, né? Então, esperar a intensidade aumentar para eu levantar. Mas por enquanto eu vou ficar deitadinha. E é isso, agora vamos aguardar. Lembram que eu falei pra vocês que eu ia me pesar, né? No dia do trabalho de parto. Peraí, deixa eu ficar reta. 78,4. Eu já perdi um pouco de líquido também, né? Olha lá. Então foi 79, pessoal, praticamente até o dia do parto. Então foi 19 quilos nessa gestação. E agora a gente começa a perder, né? As contrações estão vindo a cada 6, 7 minutos. A intensidade das contrações ainda está baixa. Eu tô deitada na cama, mas ainda, tipo, não consigo dormir, mas tô descansando o corpo, né? E aí o Felipe tá, ó, vindo pra cá. Eu tô falando com ele, tô falando com o pessoal das equipes, tudo certo. Passou mais uma. Vim aqui pegar o brinquedo dela lá. Esse brinquedo aqui é o brinquedo que o Felipinho vai dar pra Eloá quando ele chegar. Então é uma técnica, né, pra fazer com o irmão mais velha quando o novo bebê chega. Bastante gente faz isso e é bem legal. Vou deixar ele aberto, guardado na malinha da maternidade, embrulhadinho, pra quando a gente estiver lá e o bebezinho nascer, o brinquedo ficar pertinho dele pra dar a entender a Eloá que foi ele que trouxe o presente, né? Que a gente já vem falando pra ela há algum tempo e ela tá bem animadinha pro presentinho que ela vai receber do irmãozinho. Tô. Tá, tipo, tá bem irregular ainda. Mas umas doem mais, umas doem menos. Aí a doula falou pra eu levantar, dar uma mexida no quadril, pra ver se ele padroniza a intensidade ou a dor das contrações. Aí eu dei uma levantada. Que bonitinho. Olha que legal. Ai, que fofinho. Olha só. Esse cachorrinho aqui, ele fala e ele grava também algumas frases que a gente fala. Aí quando a Eloazinha, por exemplo, apertar o pezinho dele, fala uma frase que a gente gravou nele, sabe? E ele também dança, se mexe, é bem legal. Deixa eu deixar ele com pilha já, pra ele funcionar lá dentro quando o bebê nascer.
Agora são 11h40. Fiz um break de 10 minutinhos, se não me engano. Galera, comprei isso aqui, ó. É muito gostoso. Eu gosto mais de vinagre e sal. Um salgadinho de vinagre com sal, que é uma delícia. Mas parei pra fazer um petisco, porque temos bastante viagem até Dallas. Vamos embora, faltam 3 horas ainda e agora são 11h40. Indo pra maternidade já. As contrações estão vindo bem fortes e com intervalo bem pequeno. Então a gente vai... Não deu tempo ainda do Felipe chegar. A Dola já tá indo pra maternidade. E eu vou pegar um Uber aqui, vou... Daqui a pouco o Felipe chega em casa, pega o nosso carro e vai. Tá difícil até de filmar aqui. Bebê nasceu. Bebê a jato. Bebê nasceu e a gente tava indo ali pegar o Uber. Little one is pink. Pink. I'm trying to look at extremities, but Mama keeps covering them up here. Okay, yep. We're pink. We got good color. We're making noise. A good grimace. Actively feeding. I'd give you an Apgar 9. Então vamos de ambulância. Mãe e Eloá, let's go. Viu, filha? Pegar um sapato, alguma coisa pra pôr no pé, que ela molha tudo. Isso. Tô saindo aqui de casa da maca. O nenê nasceu na calçada lá esperando o Uber. No que a mulher do Uber chegou. Vem, Eloá. Vem, Eloá. Aham. Pega ela no colo. Then you guys wait for my mom and my daughter to come with us. Please. Hã? They can drive behind. We got it. But my mom and my daughter can go as well, right? With Not me. in the ambulance. Huh? Not in the ambulance. No? Where am I gonna put them? Oh my gosh. So I have to get a Uber for her. Just give me a second, please. Vim aqui te buscar. Que eles não podem levar você lá na ambulância. Hã? Só explica pra ela o que tá acontecendo. A Dola vai vir aqui. E assim que ela chegar, eu vou te dando orientação. Meu pai do céu, loucura pura. Pera, moço. You can leave this here. Alright. Eloá. Dola is coming here to get you and grandma and take to mommy, okay? Tá mamando já, gente. Parto a jato. Graças ao bom pai do céu. Hã? We're gonna get some vitals on you. Can we turn that off, please? Oh, yeah. Just gonna get a heated blanket, okay? Thank you. Uhum. Is it a boy or a girl? Boy. A boy. A boy. Oh, wow. Is this Tá your mamando first já. one? My second baby. Oh, second. Oh. That's why I came so fast. Alright, Mama. Here's some more blankets for Thank ya. you. Hold on. Let me get some gloves on and I'll help wrap baby up real quick. Nasceu, galera! Nasceu e foi a jato. A Cara vai contar pra vocês. Agora são 1h da manhã em ponto. Nasceu faz uns 20 minutinhos. Já... Nossa, a Carol vai contar depois pra vocês tudo. Foi um parto a jato. A jato. Agora, chegar lá, tô de bicicleta ligado. Estão levando pro hospital que nós não queríamos. Queríamos que fosse pra um outro mais específico. Só que tem que ser um hospital mais próximo. Então, vamos ver, tenho que correr, a Dola também tem que correr pra lá. A Dola tá aqui, minha mãe tá aqui, a Eloá, a Dola passou lá em casa pra buscar minha mãe. Ali na ambulância eu tive que desligar. E a Eloazinha tá aqui, não tá entendendo muita coisa, né? Foi tudo muito rápido. Passa a mão no seu irmãozinho, vem cá, olha. Faz carinho nele. Oh, mamãe. O Felipinho chegou, bem rapidinho, né?
Nasceu ligeiro. Nossa, demorou pra vir nas semanas, mas na hora que veio também... Meu Deus. Que parto rápido, Carolina. O que foi aquilo, gente? Na calçada não deu pra filmar nada. Não teve nada aquelas contrações de ficar um tempão, né? Nada. Nossa, 18 horas, né? 16. Então... Nossa, foi rápido demais. A doula acertou. Ela falou assim, é capaz de você ter o bebê no Uber. O Uber chegou, eu tava tendo o bebê na calçada. Só deu tempo de eu falar assim pra motorista, chama a ambulância. Aí, na próxima vez que eu consegui falar alguma coisa, eu falei assim, tô em trabalho de parto. Gente, foi o que aconteceu. Eu filmei o que deu. Papai chegou! E aí, amor? Oi! Parabéns. Obrigada. Congrats. Olha a carinha dele, papai. Ai, quero. Cocô. Aquela bola. Ele tá chute. Tá limpinho agora, você viu? A mamãe... Como que foi? Fala pro papai. Você viu o Filipinho nascendo no meio fio? Fala, que loucura. Que loucura. Dá um filhinho. Amor, na hora que eu tava vindo lá pra dentro de casa, quase enrosquei na teia de aranha. Uma teia de aranha gigantesca. Tive que me abaixar. Uma loucura, viu? Parabéns por hoje. Sozinha. By yourself. Ai, olha. Loucura. É bem limpinho. Wow. Yeah, that is here. Yeah, you can sleep right now. Chegamos em casa já, pessoal. Tudo certo. Vamos descansar agora. Vamos todos dormir. O Filipinho já está aqui no charutinho. A Eloazinha tá aqui também, cuidando dele. Igual um filhotinho. Ai, gente. Tá tudo certo. Deu tudo muito bem. Tudo correu bem. Estou bem também, me sentindo muito bem, muito disposta. O Filipinho também está ótimo. E aí, vamos descansar agora. E aí, amanhã continuamos esse dia, né? Mas é isso. Vamos dar uma boa noite aqui por enquanto. Que eu preciso descansar muito. Aí, galera. Estamos todo mundo ali tomando café. E ó, quem tá aqui de babá. Fala assim, eu sou babá. Fala, papai, escutar. Fala assim, eu sou babá. Filho, olha o papai aqui. Fala assim, eu sou babá. Isso. Que experiência maravilhosa. Nunca eu imaginei que ia ser tão rápido. Como é que foi o parto da mamãe? Uma loucura. Uma loucura. Lá na calçada, não é? Você assistiu, né? Acabou que assistiu, né? No colo da minha mãe. E foi assim muito, muito rápido. Eu não achei que o meu trabalho de parto estava tão avançado, porque as contrações não doíam muito. E nas contrações da Eloá, doía demais. Só que o que foi a diferença desse parto pro parto da Eloá? No parto dela, eu não sabia sobre as respirações. Nesse parto, eu já apliquei a respiração desde a primeira contração. Então, desse jeitinho que eu tava respirando aí em algumas cenas do vídeo, né? Então, toda vez que a contração vinha, eu respirava fundo, bem fundo, né? Porque
quando o diafragma desce na inspiração, ajuda o útero a descer também. E você não foca na dor. Nas contrações do parto da Eloá, eu focava muito na dor, franzia todo o meu rosto, me enrugava inteira e ficava sentindo ali a dor, ficava concentrada só na dor. E nesse não, quando eu me concentrava na respiração, automaticamente eu tirava o foco da dor da contração. E eu não sei se ela doía menos ou parecia que doía menos, mas de fato, aqui eu vou colocar para vocês todo o histórico das contrações que eu cronometrei. E apesar de elas estarem vindo, primeiro quando eu comecei a anotar no aplicativo, elas estavam vindo de 6 em 6 minutos, 6, 7 minutos. Depois foi para 3 em 3 e depois de 1 para 1. A cada 1 minuto vinha uma contração. Então assim, o trabalho de parto estava evoluindo muito rápido. Mas vocês viram aí que eu não coloquei nenhuma carinha vermelha nas contrações, porque elas não estavam com intensidade de dor muito forte. Que durante a contração da Eloá, eu sentia calorão e frio. E muita dor. Então eu falei, bom, eu não passei ainda por esse estágio, então tá longe do bebê nascer. Que nada, pessoal, na hora que eu tava ali, que eu consegui chamar o Uber aqui dentro, nessa hora eu já parei de cronometrar, porque é no intervalo da contração que você consegue fazer uma coisinha ou outra. Na hora da contração, você fica parado ali fazendo a respiração e realmente não consegue fazer nada. Tinha até uma hora, né, mãe, que eu comecei a falar com a minha mãe em inglês, eu não conseguia falar em português. Uma hora lá com o bombeiro, eu fui falar com ele em português. Gente, eu comecei a virar uma bagunça a nossa cabeça. Minha mãe perguntou onde é que tava alguma coisa, eu comecei a responder em inglês e não vinha as palavras em português. Aí, da hora que eu tava indo lá pra fora, que eu filmei pra vocês, aí a parte do portão ali ainda deu pra filmar, só que na hora que eu sentei na calçada, eu me concentrei em falar com o Felipe, né, pra comunicar ele o que tava acontecendo, porque eu falei assim, nossa, não sei se vou conseguir entrar no carro depois que eu sentei no meio fio pra dar uma descansada. E aí nisso eu senti o bebê coroando, e aí eu falei, meu Deus! E aí a Uber chegou, eu olhei no olho dela, assim, não conseguia falar muita coisa, mas aí eu falei, chama a ambulância. Aí ela chamou, só que ela não sabia o que estava acontecendo. Depois, quando eu consegui soltar outra frase, né? Aí eu falei, eu tô em trabalho de parto. Ela avisou no telefone, eu vi ela falando. E aí a próxima coisa que eu consegui falar, porque daí a cabeça do bebê saiu, gente, sem eu fazer força nenhuma. A contração veio, né? Eu continuei fazendo a respiração. Aí eu dei, assim, um grito. Tipo assim, de dentro pra fora, assim. Foi tipo um rugido. Aí eu senti a cabeça do bebê saindo. Só que eu tava com aquela fraldinha pós-parto já, por causa da questão da bolsa vazando. Então eu já fiquei com um fraldão pós-parto. E foi ótimo, porque daí ajudou a segurar o bebê. E aí nisso eu pedi uma toalha pra minha mãe, né? Porque a minha doula falou, acho que você vai ter esse bebê no Uber. Daí eu falei, então vamos levar a toalha. Aí eu pedi a toalha pra minha mãe, só que eu comecei a pedir a toalha em inglês pra ela, gente, uma confusão. E aí eu consegui, minha mãe conseguiu trazer a toalha. A motorista do Uber colocou a toalha embaixo de mim. E aí o bebê saiu por inteiro, dentro da mesma contração, porque as minhas contrações estavam, tipo, durando 1 minuto, algumas duravam um pouquinho mais. Então foi na mesma contração que ele veio inteiro. Eu tirei ele pelo ladinho da fralda, aí a moça do Uber ajudou a tirar o fraldão. Eu coloquei ele nessa toalha, aí eu trouxe o bebê no meu peito. A primeira coisa que eu fiz já foi colocar ele ali pra mamar, ali na rua mesmo, gente. Nesse nível, a loucura. E aí já pus ele pra mamar, incentivei ele ali pra mamar na mesma hora, antes de vir aqui pra dentro de casa. Então, quando a gente entrou aqui pra dentro, que eu passei ali quase pela teia de aranha, baixei a cabeça e tudo, aí eu cheguei aqui dentro com ele já mamando, ele já tinha feito a pega. E aí eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pôr o neném pra mamar, né, e esquentar ele. Então eu vim pra cá, aí tirei aquela toalha que ficou um pouquinho úmida e já coloquei um cobertorzinho. E aí nisso, a casa inteira já encheu de bombeiro aqui. Porque daí a ambulância chegou, minha mãe tava lá mostrando pra eles onde era o apartamento, eles chegaram aqui. E aí a partir da hora que eu tava na maca, que eu liguei o celular pra filmar de novo. Então assim, de uma cena pra outra, teve muita coisa que aconteceu naquele frame de tempo ali que não deu pra filmar, né? Porque eu tinha que estar em contato com a minha mãe, com a Dola, com o Felipe. E daí no final, na hora que eu tava saindo, que os bombeiros estavam me tirando aqui da casa, eu falei, espera minha mãe e a minha filha, né, que elas vão junto. Eles falaram, elas não podem ir junto na ambulância, elas têm que ir dirigindo. Eu falei, meu Deus, minha mãe não dirige. Daí eu falei, deixa eu pegar um Uber pra elas.
Mas aí nisso eu avisei a Doula, pra Doula passar aqui em casa, que ela já tava sabendo o que tava acontecendo, né? Eu falei, você passa lá, pega a minha mãe e vai pro hospital que o bombeiro vai me levar. E aí o bombeiro também falou, não pode ser esse hospital que você queria, tem que ser o mais próximo aqui da nossa região. Que era esse hospital que a gente foi lá só pra questão de emergência mesmo, né? Porque a situação daí ali mudou. O bebê não nasceu no hospital, então a gente foi direto pra emergência do hospital, não pro departamento de parto. E aí, por isso, quando eles deram alta pra gente, a gente já poderia sair, porque daí não tivemos o bebê lá. O bebê já chegou lá, nascido. Então, a gente teve alta, saiu de lá mais rápido, mas deu, assim, eles fizeram o check-up em mim, né? Atenderam o bebê, e aí deram alta e falaram, agora é critério de vocês podem ficar aqui mais algumas horas ou vocês podem ir pra casa. Então, estávamos todos bem, daí voltamos pra casa pra realmente descansar, né? Que no hospital ninguém descansa direito. Mas foi, assim, maravilhoso. Quando eu tava lá no Brasil, conversando com a minha equipe de parto, né? Que a princípio a gente ia fazer o parto no Brasil, a gente entrou num grupo de WhatsApp de gestantes, várias gestantes, e teve uma menina que aconteceu a mesma coisa com ela. Ela tava pra ir pro hospital, só que daí com o carro deles, né, o marido foi abrir a porta do carro pra ela e o bebê nasceu na calçada, no meio-fio. E aí eu ainda vendo, né, porque toda gestante ali do grupo contava o relato de parto dela ali, naquele grupo. E aí eu olhando aquilo ali, eu falei, nossa, que legal, cara, que parto rápido. Eu ainda falei assim pra Deus, eu falei, Deus, me dá um parto igual esse, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Mas se o Senhor puder me dar um parto bem rapidinho, eu vou ficar tão grata, eu vou ficar tão feliz. Aí, não é que o parto foi igualzinho da menina, literalmente no meio-fio, com a porta do carro aberta, não consegui nem entrar dentro do carro, literalmente o bebê nasceu na calçada. E uma outra coisa que eu gostaria de ter feito, se fosse possível, né, continuar com o nosso plano de parto lá no Brasil, seria na hora do nascimento do bebê, se o Felipe não estivesse presente, eu mesmo pegar o bebê, né? E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Eu fiz o meu próprio parto. Então, assim, nossa, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Porque na hora que a minha bolsa estourou, a primeira coisa que eu fiz foi orar, foi entregar aquele momento pro pai. Eu falei, pai, que seja feita a tua vontade, faz o meu parto acontecer. O Senhor vai dirigir esse parto da forma que o Senhor quer e eu só vou passar pelo processo. Mas faça a tua vontade e eu vou aceitar o que for que vier de ti, né? E deu tudo assim, exatamente como eu gostaria que fosse, sem ter planejado nada. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a experiência do parto. Eu tô assim, até agora, sabe, boba com o que aconteceu, com a rapidez de como aconteceu. E muito feliz, né, por ter feito todo esse momento. E eu pedi pro pai também, eu falei, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei na hora da contração, porque eu sei que ele na hora, às vezes a gente esquece, né, fica ali na partolândia e acaba esquecendo das coisas. Mas eu consegui lembrar de tudo, eu fiz as respirações certinho e, gente, fez toda a diferença. Nossa, eu nunca imaginei que o parto fosse algo tão simples, né? Porque no da Eloá foi mais sofrido, sim, bem mais sofrido, doeu bem mais. E eu, assim, eu tava com receio que esse parto também ia ser difícil, né? Mas foi muito fácil, tanto é que eu quero ter outros partos agora, de tão feliz que eu tô, assim, de como esse momento ele pode ser simples, fazendo coisas simples, que é uma respiração, sabe? Mas é isso, um relatinho aqui rápido. E fica a dica aí das respirações que funcionam. Meu bebê estava posicionado no estágio 0, ele já estava encaixado na pelve, porque eu tive uma enfermeira que vinha aqui fazer algumas consultas para fazer um check-up em mim, né? Afinal, o bebê chegou com 41 mais 3. Então, eu tinha uma pessoa aqui, eu fiz também algumas triagens no hospital durante essas semanas para ver se estava tudo bem, batimentos, todas essas questões. E aí também por ter passado de 41, né, e eu estar em avaliação pela enfermeira e pela triagem do hospital durante a semana,
Aí a gente também fez alguns métodos de indução, mas não farmacológicos, né? Métodos naturais. Descolamento de membrana, shake de rícino, massagem nos pés, exercícios na bola e o olhinho de prímula. Então foram essas técnicas que nós usamos, mas também a posição que o bebê já estava tudo pronto para nascer, só não vinha a contração e nem só não estava iniciando. Então fizemos esse procedimento de indução não farmacológico também, que também ajudou. Mas assim, maravilhoso, gente. Que experiência divina. Eu agradeço muito a Deus por esse momento tão especial na minha vida e por eu ter conseguido fazer meu parto numa situação bem aleatória, né? Mas tudo planejado por ele. Vamos reviver os momentos do parto agora. Nossa, gente, eu dando risada aqui que a O parte... Felipe não tá acreditando. Ai, gente, imagina a motorista do Uber. Meu pai amado, a bicha desse tremendo. Tá contando pra todo mundo hoje o que aconteceu. Olha, então foi exatamente assim. A gente saiu aqui do apartamento e foi andando pra esse lado aqui pra sair pelo portãozinho. Aí a gente saiu por aqui. Aqui tinha uma teia de aranha enorme e a gente saiu por aqui, olha. Que ali tem um portãozinho. E olha ali, a fralda tá ali mesmo. Minha mãe falou que a fralda tinha ficado ali e ficou mesmo. A gente saiu aqui e tem que apertar a senha aqui pro portão abrir, né? E eu errei a senha. Aí eu fui de novo. Abri o portão, uma contração aconteceu. Eu fiquei com a cabeça aqui, tendo contração. E a minha mãe aqui, né? Tipo, a gente esperando a contração passar. Aí eu falei, preciso sentar, né? Só que eu fiquei com medo de sentar na grama porque tem muita formiga aqui, né? Aí eu sentei nesse pedacinho da calçada ali, que só tem calçada. E aí no que eu sentei, outra contração. Aí eu sentei bem aqui, ó. Vou pegar isso aí pra gente poder levar pra casa. Aí eu sentei bem aqui e aí fiquei aqui tendo mais uma contração. Aí a contração passou e aí é a fralda. É a fralda pós-parto da mamãe. E aí ainda bem que eu tava com essa fralda pós-parto, porque daí veio outra contração bem forte. Aí eu tive que ficar assim, olha, porque eu não tava aguentando de dor. E aí fiquei aqui tendo contração e eu senti o bebê coroar. E a minha doula tinha falado assim pra mim que como as contrações estavam vindo de 3 em 3 minutos, era bem capaz de eu ter o bebê dentro do Uber. Aí eu falei, não, acho que não, porque as contrações, algumas estão fortes, outras não. E aí eu senti o bebê coroar. Nisso eu tava com o Felipe na ligação, eu falei, amor, o bebê vai nascer, eu acho. E aí, aí quando a cabecinha dele tava assim apontando, daqui a pouco veio, aí essa fraldinha ajudou a segurar. Aí eu falei pra minha mãe pegar uma toalha, por causa disso que a doula falou. Então eu já peguei uma toalha pra gente levar. E aí a menina do Uber, com o olho desse tamanho, gente, eu não conseguia falar. Eu olhei no olho dela e só falei assim, chama a ambulância. E aí na próxima vez que eu consegui falar com ela, eu falei, eu tô em trabalho de parto, porque ela não tava entendendo nada. Aí ela pôs a toalha embaixo de mim, eu peguei o bebê pela fraldinha que eu tava vestindo, tudo sozinha. E aí pus o bebê nos meus braços, cobri com essa toalha e fui lá pra dentro de casa. No que eu voltei ali, eu voltei por onde tava a teia de aranha, ainda quase a teia de aranha veio na minha cara. Eu fiz e fui com o bebê lá pra dentro pra aquecer o bebê, né, não deixar ele exposto. E aí a gente esperou os bombeiros, né, chegar lá dentro de casa. A gente esperou os bombeiros chegar. Ficou 3 ambulâncias aqui. E aí o que eu consegui mostrar no vídeo pra vocês foi o que vocês assistiram. Na hora, pessoal, eu só tava tentando avisar o Felipe, falar com a doula, falar com a minha mãe, resolver tudo. Mas foi muita loucura. O bebê veio aqui, gente, na calçada. Rápido. Gente, não foi... Nem deu tempo de chegar no hospital, nem deu tempo de entrar no Uber. Vou pegar com o pai, filha. Veio. E tipo assim, foi muito mais tranquilo esse parto do que o parto de lá. Foi mesmo. Muito. Tá dando risadinha. Será que ele fez mais cocô? Mais cocô?
Aí, gente, o parto foi tão rápido. Nem me esperou. Nem Que- esperou chegar. Não esperou ninguém. Tipo, quem viu mesmo o parto foi a motorista do Uber e minha mãe. E aí, mãe, como é que tá o... A gente tá meio assim, tipo, todo mundo, cara, o que aconteceu, né? Eu ainda tô, tipo, processando tudo que aconteceu, porque assim, foi mais rápido do que eu imaginava. Foi muito bom. E eu só fiz aquela técnica da respiração, né? Desde a primeira contração, eu juro pra vocês que eu não senti tantas dores durante as contrações, porque eu foquei na respiração. Então, assim, foi maravilhoso. Foi a única coisa que eu fiz durante o parto inteiro. E eu nem percebi que o parto estava evoluindo tão rápido, porque as contrações não doíam tanto. Olha lá. Olha lá. Oi? Cuidando Filha, tá do tudo bem neném. assim? Tá tudo bem? Dá joinha então, papai, saber que tá tudo bem. Não tá legal. Tá tudo certo, tudo beleza. E é isso, galera. A gente aqui tirou um dia pra descansar, pra dar uma limpada na casa, porque a casa estava de pernas pro ar. Né, mãe? A gente foi... Olha, essa velha lá foi emocionante pra mim, que foi na minha casa, mas esse aqui foi mais emocionante. Não, né, esse gente? pegou todo mundo de surpresa. Foi muito rápido demais, sabe? Assim, imagina, a Carolina estava esperando o Uber, e a Carolina teve o neném era praticamente lá na rua, gente. Né? Foi... Mas é Deus, né? Se não for Deus, nada acontece, né? E com foi certeza. maravilhoso, estamos aqui todos bem, graças a Deus, o nenenzinho tá bem, estamos todos bem, a avó tá muito feliz, Felipe, Carolina, eu também, né? Segunda vez a avó. Estamos aí. Yes! Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, que ainda estamos um pouco cansados aí da noite, né? Que foi bem tumultuada. Então tá todo mundo meio grogue ainda, processando as informações, porque foi tudo muito louco. E ainda estamos... Agora estamos aqui tomando um cafezinho, comendo alguma coisa, mas se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. Eu vou dando mais detalhes aí pra vocês e respondendo mais perguntas nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, Tchau. Da nossa família pra família de vocês, um grande abraço.